Neemias capítulo 5, versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e, além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Por causa do temor de Deus. Um crente que não perde o temor a Deus é uma rocha inabalável. Um crente que não perde o temor a Deus é uma rocha inabalável. Os governadores que foram antes de Neemias abusaram, usaram de usura, judiaram, não foram tão bons, não amaram o povo como se esperava. E Neemias ele conclui dizendo: eu não fiz isso, o que os outros fizeram, por causa do temor de Deus no meu coração. Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Não é simplesmente medo, é profundo respeito e obediência. Que nós possamos continuar com temor de Deus em nossos corações, com temor de Deus em nossas vidas, que nunca venhamos perder o temor de Deus. Temor de Deus é a consciência de viver sempre diante de um Deus justo, sabendo que Ele nos pedirá conta de tudo que falarmos, fizermos, seja bom, seja mal, seja ruim. Um crente íntegro tem motivações boas, corretas, sinceras, justas. Nós vemos aqui Neemias menciona algumas motivações que o levaram a agir no combate à usura daqueles que estavam ali aproveitando e abusando dos irmãos mais simples, mais pobres, mais humildes. O que é usura? Juro exagerado, extorsivo, onzena, agiotagem sem lei, lucro excessivo, avareza, isso é usura. Por isso que a Bíblia condena a usura. E aqueles que passaram e estavam ali, estavam oprimindo o povo, ao invés de ajudar o povo. E uma das opressões era por meio da usura. Se você ler o texto todo, o capítulo, o livro de Neemias, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Mas eu quero focar aqui somente na onde ele diz: eu não fiz por causa do temor de Deus. Quem teme a Deus vai evitar muitas coisas e muita dor de cabeça e até tragédia para a sua vida. O temor do Senhor é o fundamento da conduta íntegra. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, nós passamos a evitar tudo o que é errado, procuramos a viver uma vida íntegra, justa, reta diante de Deus. Temor a Deus foi a motivação de Neemias em ser um homem íntegro, abnegado, firme no combate à usura e dedicado ao trabalho de resgate do seu povo, porque ele, de copeiro do rei, ele foi como governador de Judá para restaurar o seu povo, a cidade, ajudá-los. E ele ficou 12 anos como governador, aprovado por Deus. A consciência de viver diante do Deus santo e justo levou Neemias a ter um caráter justo, por causa do temor.
que nós possamos orar, clamar, buscar a Deus, para que o temor de Deus venha reinar em nós. O temor do Senhor é o fundamento do destemor dos homens. Neemias não teme o rei da Pérsia, não teme os inimigos de fora, não teme o gigantismo da obra, não teme os problemas internos, ele só teme a Deus. Quem teme a Deus não teme os homens. Neemias 5,15. Ele diz que não fez tudo o que os outros fizeram, de ruim, de mal, de injusto, por causa do temor de Deus. Halamanda candalabacheia. Que o temor do Senhor continua vivo, poderoso em nós. Que o Espírito Santo nos ajude a nunca perdermos o temor de Deus. Que o temor de Deus nos leva a ser íntegro, justo, reto, e a fugir do mal, fugir do pecado, fugir daquilo que não é certo. Que o temor de Deus nos ajude. Quem teme a Deus, não teme os homens, porque ele não vai ter coisa errada para ficar com medo. Ele não vai fazer injustiças para depois ser pego, porque ele teme a Deus. Neemias teve coragem de ser diferente por temer a Deus. Eu convido você, nós, que possamos ser diferente por temermos a Deus. O temor a Deus é o caminho aberto para chegar à presença e à glória de Deus. Neemias teve coragem de ser diferente por temer a Deus. Que nós possamos ser diferente, ter coragem de ser diferente por temermos a Deus. Foi o temor do Senhor que livrou José de cair nos braços da mulher de Potifar. Foi o temor, o respeito, a obediência a Deus, a palavra, os mandamentos, que livrou José de cair nos braços da mulher de Potifar. Foi o temor do Senhor que livrou Daniel de se contaminar com as iguarias finas da mesa do rei da Babilônia. Foi o temor de Deus que deu coragem a Martim Lutero para reafirmar sua fé e não negar o que havia escrito diante da dieta de Worms, em 1521. As pessoas disseram, tira o protesto, tira a lista, fala que você fez enganado, não vai lá na reunião da dieta de Worms, eles vão te matar, eles vão te julgar e você vai ser degolado. E ele diz, ainda que haja demônio igual os telhados de Worms, eu irei na força do Senhor e o Senhor irá comigo. Então o que fez a valentia de Martim Lutero, a coragem, a fé, a ousadia, foi o temor a Deus. Ele não temeu os homens e nem a morte, ele temeu a Deus. E o Senhor o preservou, guardou, aleluia. O temor do Senhor é o fundamento do nosso relacionamento com o próprio Deus. Quem teme a Deus está disposto a agradá-lo e obedecê-lo por suas perfeições, sua autoridade e suas leis. O temor do Senhor é o fundamento do nosso relacionamento com as pessoas. Foi o temor de Deus que levou Neemias a confrontar os nobres, Neemias 5,9. Foi o temor de Deus que levou Neemias a não explorar o povo, Neemias 5,15, o versículo que nós lemos. Foi o temor a Deus e a compaixão pelo próximo que levaram Neemias a ter uma vida simples, modesta e altruísta. Neemias abriu mão dos seus direitos porque sua liberdade estava regulada pelo amor ao seu povo, a Deus. E eu termino essa palavra. A autoridade de um crente ou um líder é fruto do seu exemplo, do seu temor a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e me ajude, e que o temor de Deus nunca saia do nosso coração. O dia que Saul perdeu o temor de Deus, ele foi rejeitado por Deus. Então, não perca o temor de Deus, continue obedecendo e respeitando a Deus em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você.